Exatamente. Assim, ó, a amostra, no caso do grupo que eu trabalhava, Aham. era um grupo que organizava a amostra. A amostra foi criada por esse grupo para movimentar um jornal que existia num segmento de construção e decoração. Então a amostra foi criada como fomento, não como objetivo direto. Mas ela virou um negócio para o grupo lucrativo, não no começo. E ó, vejam só, pode falar nomes aqui, a gente fala Claro, nomes. sem problema. Seria o Diário Catarinense, é Diário isso? Catarinense. Famoso. E Sim. vejam como as coisas mudam, né? Você que está nos acompanhando hoje, você vai dar risada, né? Esse pessoal lia jornal. Fala para Lia eles, jornal. Carlos, que uma amostra de decoração foi criada. Eu achei Foi. sensacional isso, É para fomentar uma a parte do venda do jornal. jornal que era o caderno da construção civil, é isso? Isso. Então, Que assim, era só uma parte do a jornal, né? amostra tinha um rendimento, depois de ela consolidada, ela tinha um rendimento de um faturamento próprio por causa dos Aham, patrocínios e todo o fluxo de claro. bilheteria, etc. Mas ela era muito cara de ser executada. A infraestrutura dela era muito cara. Mas o jornal fomentava, por exemplo, 15 vezes essa receita em anúncios. Então, o grande lance da mostra lá no começo era fomentar esse jornal, né? E os patrocinadores da mostra eram vinculados aos anúncios de jornal, por isso que funcionava muito bem. E o jornal era um jornal físico, né? Era um Sim. jornal físico que era uma rotina, né? Era Que o era uma tradicional. das principais publicidades da época. Era assim, os anúncios todos de venda de imóveis, era tudo muito vinculado. Já tinha internet, mas a gente não tinha essa pujança que é hoje, né? Nem Não tinha próximo. as redes sociais como eram Sim. hoje, então era tudo muito diferente. É, claro que com o tempo isso foi perdendo força, até que teve uma grande virada ali 2014, 15, 16, quando teve justamente a venda, Certo. que a coisa mudou muito. E aí o cenário foi completamente é, é, consumido pelo digital, que era já a tendência natural, Claro. né? E hoje não tem mais o jornal físico. Né? Praticamente a gente não tem mais o jornal. A rotativa, que era o espaço, o Parque Fabril deles, que fica aqui próximo, inclusive, que inclusive eu fiz reforma lá, Certo. ele já foi desativado. Né? E o Parque Fabril gigante, eles faziam outros produtos também, né? Eles faziam cadernos, faziam para outras pessoas. Bom, voltando às mostras. A parte organizacional da mostra, ela funcionava assim. Tinha os expositores, que eram os profissionais arquitetos, ou escritórios, ou profissionais liberais, ou às vezes dois escritórios ou dois profissionais liberais que se conectavam para poder fazer a mostra, um ambiente, né? E Isso. tinham os patrocinadores e por exemplo, as construtoras, que faziam ambientes também ligados à mostra como exposição, mas também mostrando o seu produto. Exemplo, várias construtoras durante um período faziam um apartamento modelo dentro da própria mostra. Isso era muito interessante, porque eles criavam um apartamento todo decorado por vários profissionais, e Claro. aí as pessoas faziam essa visita e eles fomentavam a venda do Do imóvel, né? imóvel, E claro. funcionava muito bem, inclusive, muito bem. Então, as mostras, elas tinham esses profissionais que eram os expositores e cada ambiente, né? Tivemos mostras já com 70 ambientes. Nós tínhamos, eles, né? Tinham vários fornecedores para todos os segmentos da construção. Então, assim, tinha a equipe de pedreiro, tinha a equipe de gesseiro, tinha a equipe de pintor, tinha a equipe de móveis, tinha a equipe de pedra, tinha a equipe de eletricista. No mínimo uns 20 ou mais, né? Cada ambiente. Depende, mas assim, alguns eram muitos. Isso. Muitas equipes, tá? E algumas equipes eram também de vários ambientes. Claro. Mas assim, a gente tinha uma organização e um cuidado de controlar todas essas equipes. Era muito difícil, porque os ambientes muitas vezes eram conectados. Então, assim, às vezes o ambiente estava num time de cronograma e E o o outro outro estava atrasado. passa por dentro. Nossa, aí A tinha gestão de pessoas você teve que ficar muito craque nessa craque. época. Ao mesmo tempo, com o passar do tempo, a gente viu a necessidade de ter que se envolver mais nessa gestão de Claro. pessoas. E aí vem a questão empreendedora, porque daí a gente acabou A assumindo outros A segmentos da amostra. gestão, isso. E aí são vários stakeholders, né? Vamos Sim, relembrando aqui minha administração que eu fiz. E stakeholders muito diferentes, né? Você falou em donos de construtoras, é um perfil. sim, Você falou em arquitetos, designers, outro perfil. Você falou de lojistas, empresas fornecedoras, outro perfil.
Você falou de grandes indústrias que fornecem para a amostra outro perfil. Você falou ali de prestador de serviço, o eletricista, o pedreiro, o gesseiro, e muitos perfis de pessoas diferentes. Dos né? pequenos aos E grandes. como é que você conecta? Porque todo mundo, de certa forma, há uma conexão, né? Para que a roda gire. É uma engrenagem, funcione. né? É uma engrenagem difícil. Tomava mais ou menos meio ano de dedicação, muito intensiva, porque nós fazíamos o planejamento de toda essa montagem. Então a gente criava o cronograma, fazia o planejamento de lançamento. Muitas vezes era dentro de um empreendimento que estava sendo lançado, exemplo, o Hotel Majestic, que a gente fez, que foi a mostra que teve uma das maiores visitações e foi um grande boom, porque o hotel estava sendo construído e a gente teve que ajustar o cronograma do hotel junto com o nosso cronograma para poder fazer uma mostra que também demonstrasse e mostrasse, né, uma parte do hotel. Um andar do hotel foi todo executado com quartos de hotel, um diferente do outro, porque cada um era um profissional, mas fazendo parte de uma área comum também do próprio hotel, foi muito difícil. Então era assim, a gente tinha que fazer toda uma preparação, e aí entra essa parte. Chegou um momento que eu e o meu sócio, a nossa empresa, coordenava todo esse grupo de profissionais, de montagem, mas ao mesmo tempo a gente começou também a ter a necessidade de controlar os fornecedores que faziam a infraestrutura prévia. Então, o meu escritório fazia a construção das paredes divisórias, fazia a instalação elétrica de cada ambiente, de todo o conjunto, toda a parte, depois a gente chegou a coordenar também as equipes de segurança, as equipes de recepcionista, porque o fluxo era muito, muito intenso e a parte de comunicação tinha que ser muito assertiva. E tudo tinha que ter muito dentro do time, senão a gente perdia. Os conflitos eram enormes. Enormes. Conflitos entre arquitetos, conflitos entre equipes. Então tinha que controlar tudo. O controle de materiais, o controle de horário, era tudo regrado. Isso dava muito trabalho. Muito mais stakeholders do que eu contei, né? Eu deixei alguns. Já vamos aproveitar aqui que, você que de repente trabalha na área de arquitetura e tem vontade de participar de uma mostra de decoração, a gente está conversando aqui com o Carlos, que coordenou 18 mostras. Já aproveita ali para seguir o nosso canal, mandar o aviãozinho ali pro teu amigo, se você gostou do conteúdo, para ele ver, rever isso aí, porque você tem muito para aprender.